Muito bem, amados, com a graça de Deus, estamos chegando aqui ao nosso terceiro encontro, tratando da segunda carta de João, e hoje nós vamos ler o final da carta, o conteúdo da carta em si e o encerramento da carta. E mais uma vez, João chama a atenção dos seus ouvintes para o perigo dos falsos mestres. Essa luta de João contra falsos mestres não terminou, não. Ela chegou até os nossos dias. Ela não chegou ao fim. Ela está ainda em plena ebulição. Mudam-se as estratégias durante o decorrer dos anos, mas o inimigo é o mesmo e continua investindo cada vez mais forte contra a Igreja de Cristo. Isso é fato. Então João é incansável nessa luta. Ele está o tempo todo batalhando contra isso. Falsos ensinos trazem erros de condutas, e o que é pior, erros de crença. O incauto passa a crer e esperar naquilo que o Senhor Deus não prometeu. O Senhor Deus é fiel à sua palavra. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas falsos mestres trazem falsos ensinos e pregam aquilo que o Senhor Deus não prometeu. Então o incauto fica esperando algo que nunca vai acontecer. E nessa espera por uma coisa que nunca vai acontecer, eles jogam a culpa em Deus e apostatam da fé. E a fé esfria e as pessoas acabam virando as costas para Deus. Esse foi sempre esse o objetivo de Satanás, não mudou não. Então João vai escrever para a gente, João escreve para nós, escreve para aquele povo e para nós também. João escreve, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. No versículo 8 ele fala: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. No versículo 10. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, não lhes deis boas-vindas. E ele fecha falando: porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então João avisa que não são poucos os falsos mestres e os enganadores, são muitos os enganadores e pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Os apóstolos enviados de Cristo saíram pelo mundo afora semeando a boa semente. E esses mensageiros de Satanás seguem os apóstolos semeando o joio onde havia sido plantado a boa semente. E é por isso que então João escreve para a gente no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Esse era o problema que João está enfrentando naquele momento. Eram os ensinos gnósticos que negavam a divindade de Jesus. Aí João adverte, se vocês pararem para dar ouvido a esses enganadores, cuidado. Aí ele bota no versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Cuidado para não perder aquilo que eles estão ensinando com tamanho esforço. Eles ensinaram. Os apóstolos ensinaram essa doutrina. Essa doutrina vem até nossas mãos hoje, através da Bíblia e através do Espírito Santo. Então, para nós não há desculpa. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo. Então, eu te pergunto, o que João diria se entrasse na sua igreja, se entrasse na nossa igreja, na minha igreja? O que João diria se entrasse nas nossas igrejas? Ele poderia ficar sobremodo alegre, como nós vimos no começo da carta? Ou ele acharia muita coisa ultrapassando o ensino apostólico, ultrapassando a doutrina de Cristo? Ele ficaria sobremodo alegre por encontrar irmãos firmados na sã doutrina? Ou João diria, epa, essa igreja mais parece uma boate.
com cultos preparados para agradar a homens e não a Deus, para satisfazer a vontade humana e não a vontade de Deus, que é que nós defendamos a sã doutrina. Aí ele escreve para a gente no versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Logo, é fundamental, é de extrema importância que nós conheçamos a doutrina de Cristo. Essa doutrina não está em outro lugar que não seja nos evangelhos. A doutrina de Cristo está nos evangelhos. Então, o cristão que não se dá o trabalho de conhecer a doutrina de Cristo nos evangelhos são presas em potencial nas mãos de lobos fantasiados de cordeiros. Essa é a verdade. É isso que está sendo destacado aqui. O cristão que tem a doutrina de Cristo, que conhece a doutrina, que estudou, que aceitou a doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Ou seja, recebeu em algum momento da sua vida a sã doutrina, recebeu o trigo, mas experimentou a novidade desses falsos mestres, experimentou o joio e gostou mais do joio do que do trigo. Quem gostou mais do joio do que do trigo, aí João fala, Deus não está em você, Deus não está nele. Por mais que você pense que está agradando a Deus, se você não estiver em conformidade com a doutrina, Deus não está se agradando de você. Somente quem permanece na doutrina de Jesus e seus apóstolos tem Deus. Essa é a verdade que João está declarando. E conforme João está dizendo para a gente aqui, existe a possibilidade de se perder o que se já ganhou. Ele botou no versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Então, se ele falou para não perdermos, que existe a possibilidade de perder sim. Mas veja, João não está se referindo a perder a salvação, mas perder o galardão. O que está em perigo aqui, meu irmão, é a nossa recompensa, é a sua recompensa. Falsos mestres tiram aquilo que nós já temos, alegando trazer da parte de Deus algo ainda que nós não conhecemos, algo que foi revelado exclusivamente a eles. Para essas pessoas, João gritou, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. O que nós temos realizado com esforço? A pregação da doutrina do Evangelho. Mas para você não perder o seu completo galardão. Então basta alguém se levantar dizendo que, em nome de Jesus, está trazendo uma novidade, um incauto, para e dar ouvido àquela pessoa só porque ela citou o nome de Jesus. Mas o cristão que conhece a doutrina de Cristo imediatamente repudia os falsos ensinos. Volta a falar. A verdadeira doutrina está nos evangelhos. A verdadeira doutrina está nos evangelhos. E muitas das vezes não estão nos púlpitos, está no evangelho. Se você não lê o evangelho, se você não estudar o evangelho, se você não conhecer o evangelho, o que se for dito, seja lá de onde for, você vai acabar aceitando. Os enganadores vêm sempre afirmando que trazem algo novo da parte de Deus, aí ultrapassam a doutrina de Cristo, pregam experiências místicas, arrebatadoras, algo que você nunca experimentou. Um cristão é, antes de tudo, um conservador. O cristão tem que ser um conservador, tem que estar atrelado à sã doutrina. Ele busca se manter firme, fiel à sã doutrina, luta afirmando que a palavra de Deus é mais do que suficiente, não precisa de novidade alguma, por mais palatável, por mais racional que ela possa parecer, ele não aceita. A Bíblia nos basta. O que eu preciso acreditar e fazer está escrito na Bíblia. Mesmo que o anjo me diga algo diferente, eu não vou aceitar, eu não aceito, porque a Bíblia nos diz para trabalhar dessa maneira. A coisa é séria, meu irmão. A coisa é séria, a coisa é tão séria, mas a coisa é tão séria que João dá um alerta. Versículo 10.
Se alguém vem ter convosco e não traz a sã doutrina, ou não traz a doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Ele fala isso no versículo 10. E aqui está clara a importância do cristão conhecer a sã doutrina, conhecer a doutrina de Cristo. Versículo 11 ele fala: portanto, aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Que hospitalidade, que nada! Nem dê boas-vindas, é que o João está falando. Vem até você e traz uma novidade, traz algo que não está claro na palavra de Deus, não está explícito na sã doutrina de Deus, nem hospitalidade, nem boas-vindas nós devemos dar. Porque senão você pode estar se fazendo cúmplice das suas obras más. Aí João termina a sua epístola dizendo no versículo 12: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazer com papel e tinta. Aqui tem um problema, né? Quando foi feita a tradução da Bíblia, do grego para o português, o tradutor botou papel e tinta. Tinta tudo bem, tinta ele já tinha, mas papel só veio ser inventado no ano 105 depois de Cristo por um chinês chamado Tsai Lun. Ele inventou papel no ano 105. E essa carta de João deve ter acontecido ali entre os anos 90, no máximo ano 100, 90, 95, no máximo ano 100. Então, não existia papel. Era pergaminho, era ovelino, era um rolo de pergaminho que talvez estivesse referindo aqui. Mas na tradução, para que nós entendamos, botou seu nome papel para isso aí. Aí ele coloca: pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz. Então, o apóstolo tinha a intenção de logo estar com eles, talvez seja esse o motivo de uma carta tão breve. E ele fará para que a nossa alegria seja completa. Versículo 13: filhinhos, a tua irmã eleita te saúdo. Então, dá mais a entender que é uma igreja escrevendo para outra igreja, e como nós estamos em época de perseguição, não vamos colocar os nomes, porque essa carta pode cair na mão de um perseguidor, aí estaria ali na carta o remetente, o destinatário, com endereço e tudo. Meu irmão, precisamos estar alerta. O mundo está cheio de enganadores. E João já falava isso para a gente no começo da igreja primitiva. Eles estão saindo pelo mundo afora, trazendo outras coisas que não a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, semeando o joio, onde Jesus e os apóstolos lutaram para plantar o trigo. Esse aqui é o encerramento da segunda carta do apóstolo João. Se Deus nos permitir, logo voltaremos estudando a terceira e última carta de João, para depois pensar no Apocalipse. Ficamos todos em paz com o Senhor, em paz conosco, esperando a próxima oportunidade. Até breve.